Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar e viver digna e atencamente este ofício e mereça ser atendida na presença de vossa divina majestade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A família franciscana celebra num só dia todos os fiéis defuntos das 3 ordens que tem a São Francisco de Assis por fundador ou inspirador. Para Francisco, a morte se torna a irmã que nos arranca das lutas e preocupações deste mundo e nos introduz em uma nova vida. Precisamente o último cântico que entoou este trovador de Deus na tarde de 3 de outubro de 1226, dia de seu trânsito, foi este: Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal. A oração e a celebração por todos os fiéis defuntos da família franciscana nos convida a viver a morte como irmã e ao mesmo tempo nos aproxima dos rostos às vidas de tantas irmãs e irmãos, muitos dos quais são conhecidos por nós e nos precederam no caminho da fé e do seguimento de Cristo pobre e crucificado, nos passos de Francisco de Assis. Expressemos nossa gratidão ao Senhor por essas irmãs e irmãos, confiando que, depois de experimentarem o encontro com a irmã morte, experimentem a alegria da eternidade em Deus. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Do Salmo 95. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo batismo marcados para ser de Cristo membros, Deus os chamou para si, a eles comemoremos. Em franciscano cortejo, todos os filhos da Igreja, cantando em coro fraterno, nossa irmã morte festeja. De 1000 virtudes ornados, de vida santa e loquaz, em confiada esperança repousam em Cristo na paz. A nossa doce irmã morte quer atrair-nos da terra a vida que não termina, mas se transforma em eterna. Ao Pai, ao Filho e ao Divino, damos louvor, honra e glória, por cor e irmãos falecidos que hoje fazemos memória. Do pó da terra me formastes e de carne me vestistes. No fim dos dias, ó Senhor, meu Redentor, ressuscitai-me. Do Salmo 40. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu meu clamor. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem e adorem, e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Quão imensos, Senhor, são vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se nos desígnios a nosso respeito? Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos, quem pode contá-los?
Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guarda em meu coração vossa lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do pó da terra me formastes e de carne me vestistes. No fim dos dias, ó Senhor, meu Redentor, ressuscitai-me. Dignai-vos, Senhor, libertar-me, vinde logo, Senhor, socorrer-me. Boas novas de vossa justiça anunciai numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei com vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor, vossa graça e verdade me aguardem. Vós desgraças sem conta me cercam, minhas culpas me agarram, me prendem e assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignai-vos, Senhor, libertar-me, vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, e os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém guarda o Senhor minha vida. Por mim se desdobra em carinho. Vós sois minha salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dignai-vos, Senhor, libertar-me, vinde logo, Senhor, socorrer-me. Do Deus vivo tem sede a minha alma, quando irei contemplar sua face? Do Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? O meu pranto é o meu alimento de dia e de noite, enquanto insistentes repetem, onde está o teu Deus? Recordo saudoso o tempo em que ia com o povo, peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Minha alma está agora abatida e então penso em vós, do Jordão e das terras do Hermon e do Monte Mizar. Como o abismo atrai outro abismo, ao fragor das cascatas, vossas ondas e vossas correntes sobre mim se lançaram. Que o Senhor me conceda de dia sua graça benigna, e de noite cantando eu bendigo ao meu Deus minha vida. Digo a Deus, vós que sois meu amparo, por que me esqueceis? Por que ando tão triste, abatido pela opressão do inimigo? Os meus ossos se quebram de dor ao insultar meu inimigo, ao dizer cada dia de novo, onde está o teu Deus? Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Deus vivo tem sede a minha alma, quando irei contemplar sua face? Como é grande, ó Senhor, o vosso amor, vossa palavra me devolva a minha vida. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Neste caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo quando de fato ele não teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Mas, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos.
Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. De outro modo, o que pretendem aqueles que batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Cada dia, irmãos, me exponho à morte, tão certo como sois a minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati com feras em Éfeso, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Caí em vós, como é justo, e não pequeis, porque alguns vivem na ignorância de Deus. Para a vossa vergonha é que vos digo. É preciso que ele reine até que tenha colocado debaixo de seus pés seus inimigos, todos eles. A morte há de ser o último inimigo a ser exterminado. A morte e o seu reino devolverão todos os mortos, e a morte e o seu reino serão precipitados no lago incandescente. A morte há de ser o seu último inimigo a ser exterminado. Do livro sobre a morte de seu irmão, de Santo Ambrósio. Percebamos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, o Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com ele para que com ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato para que, com esta segregação, nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. Que ela, como se já estivesse nas alturas onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Temos um médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo e o corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte, se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma? Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica, se não fosse promovida pela graça. Por isso,
tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos ao chegar, e cantar a Deus o louvor descrito no livro profético, como citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria nem não glorificaria teu nome? Pois só tu és santo, todos os povos virão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu, a te virá toda a carne. Já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era isto que o santo Davi desejava, acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, a ela busco: habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e ver as delícias do Senhor. Para aqueles que adormecerem na piedade está reservada excelente recompensa. Como o sol, então, os justos brilharão no reino do seu Pai onipotente. Está reservada excelente recompensa. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs, parentes e benfeitores falecidos, que, tendo professado o mistério da vossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.